Olá, povo de Deus, quinta-feira, 18 de maio de 2023. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 18, de 1 a 8 e João 16, de 16 a 20. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eles eram fabricantes de tendas. Paulo passou a morar com eles e trabalhar juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmia deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício justo, adorador de Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Continuamos contando com o pensamento do teólogo José Comblan como guia da nossa reflexão. Corinto era uma cidade nova. A antiga cidade tinha sido destruída em 146 a.C. Júlio César decidiu restaurá-la e fez dela uma colônia romana. Encheu-a de libertos romanos. Toda a parte oficial da cidade usava o latim. Todas as inscrições importantes daquele tempo são escritas em latim. Mais tarde chegaram multidões de populações cosmopolitas. Entre elas chegaram também muitos judeus. Em 27 a.C., a cidade foi feita capital da Acaia, a residência do procônsul. Numa cidade de população tão diversa, havia lugar para todas as religiões. A evangelização foi facilitada por essa circunstância. Paulo viajou de Atenas a Corinto sozinho depois de uma marcha de 3 ou 4 dias. Chegando em Corinto, Paulo foi, como de costume, à sinagoga para fazer contato com os judeus. Não somente vinha para pregar, mas precisava de alojamento e de trabalho. Encontrou ambas as coisas junto a um casal, Áquila e Priscila, destinado a desempenhar um papel relevante na missão cristã. Não sabemos se o casal foi convertido por Paulo, pois Lucas somente nos diz que eram judeus vindos de Roma e que o Áquila tinha a mesma profissão de Paulo. Nas suas cartas, Paulo dá um destaque especial ao trabalho. Afirma que não é do seu estilo viver explorando os irmãos. Contudo, com a chegada de Silas e de Timóteo, Paulo dedica-se exclusivamente à pregação. Começa sempre pelos judeus, depois de ser recusado mais uma vez, é que se volta para os pagãos. Lucas parece continuar preocupado em justificar a passagem aos pagãos. Mas, como sempre acontece, há alguém mesmo entre os judeus que acolhe a palavra. Desta vez é o próprio chefe da sinagoga com a sua família. E esse fato dá início a uma série muito promissora de adesões entre os pagãos. João 16, 16, 20, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda já não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo.
Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo não me vereis, outra vez, pouco tempo me vereis de novo e vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Em tempos de perseguição havia quem dissesse: se Jesus estivesse conosco. Na ótica de sua elevação, Jesus diz: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Essas frases são, no mínimo, ambíguas, repetidas várias vezes no texto, como provavelmente também nas rodas de conversas das comunidades. Como entendê-las corretamente? Elas referem-se à morte e ressurreição de Jesus, à sua glorificação pelo Pai, à vinda do Espírito e à nova ordem criada pelo acontecimento de Jesus. João recorre à incompreensão dos discípulos para provocar um esclarecimento posterior das palavras de Jesus. A vida terrena do Mestre está terminando. A sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. O regresso de Jesus não acontecerá só com as aparições depois da ressurreição, mas vai prolongar-se pela sua presença no coração dos crentes. Os discípulos não entendem as palavras de Jesus, fazem perguntas. Jesus responde, tentando remover-lhes da alma a tristeza que os assalta e procurando infundir-lhes confiança com uma nova revelação. A vossa tristeza há de converter-se em alegria. Depois da tormenta virá a calmaria. A alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. Exemplo clássico é o da mulher, que ao dar à luz sente dor, mas depois de ter dado à luz, já não se lembra da aflição por causa da alegria pelo filho que veio ao mundo. E assim Jesus, no seu discurso de despedida, vai tentando manter os discípulos animados, porque eles não podem desanimar com a sua partida. Daí que a tristeza pela partida se transformará em alegria depois, pela certeza de que Jesus continua caminhando no meio dos seus discípulos e continua caminhando no nosso meio hoje. Um beijo no seu coração.